Viemos até Demerval Lobão para aprender uma receita que faz parte da tradição de muitas famílias do Nordeste. Ela é feita com ingredientes que fazem parte da vida no campo, atravessam gerações e continuam ocupando um lugar de destaque na mesa de muitas famílias. Hoje a gente vai te mostrar como fazer o bolo de goma de mandioca. Separe os ingredientes, que são 3 xícaras grandes e cheias de goma seca de mandioca, 2,5 xícaras de leite, meia xícara de óleo ou azeite, caso preferir, 7 ovos e 1 colher de chá de sal. O primeiro passo são os ingredientes que iremos utilizar. Aqui a goma, farinha de goma, tapioca, depende do lugar onde você compra, mas é a seca. Os ovos, o leite, o sal e o óleo. Aqui em uma tigela vamos colocar a farinha de goma e o sal. Em uma panela vamos colocar o leite. O leite são 2 xícaras, aqui eu coloquei 2 xícaras. Eu utilizo essa xícara maior. Aqui tem meio leite. Eu vou completar essa xícara com óleo, que é o que equivale a meia xícara de óleo, né? Por que eu estou fazendo assim? Porque minha mãe ensinou assim. Ela disse que tinha que ser assim. E eu fico com medo de fazer de outra forma e dar errado. Então, deve ser o pulo do gato, né, da receita. Então, eu coloco meia de leite, completo com o óleo. Coloco na panela. Aí vamos colocar aqui para ferver. Vou colocar aqui no forno maior, que tem que estar fervendo bem quente. Pronto, agora que o leite bem quente, eu vou adicionando aos poucos aqui na farinha de goma e que já tá com sal. Já coloquei o sal. Ele vai mexendo, vai colocando. E se fica empelotado assim? Ele é para ficar empelotado. Ele é para ficar assim empelotado, porque a goma ela vai escaldar. É para ele escaldar, ficar com esses carocinhos. Quando a gente colocou, vai melhorando. Vai ficando molinho. Agora vamos adicionar os ovos. Vamos quebrando os ovos aqui na vasilha auxiliar. Coloca 7 ovos. A depender de como ficar a nossa massa aqui no ponto. Eu vou mostrar o ponto. Então a gente vai. Coloca 3. Mexe. Porque tem ovo grande, tem ovo pequeno. E aí, se precisar, a gente coloca mais ovos. Vamos mexer até misturar o ovo com essa farinha e até uma massinha, molinha. Até uma massa mole. A massa, ela vai caindo assim em blocos, Se você vê que ela tá assim dura, mais dura do que isso, você pode adicionar mais um ovo. Ela vai caindo assim, o ponto dela, os bloquinhos de goma e o ovo. Pronto. Aí agora vamos colocar na forma.
Pronto, agora o forno pré-aquecido, 180 graus. Aí vamos colocar. Enquanto o bolo está no forno, a gente espera mais ou menos uns 30 minutinhos. Enquanto isso, eu quero saber mais da tua história. Como é que você se identificou com essa questão dos bolos? Sim. Minha família toda gosta de cozinhar. A gente tem aqueles encontros que você deve ter na sua família também. É regrado de muita comida, muita coisa gostosa. E eu sempre fui muito apaixonada por gastronomia, por comida, por fazer a comida. E de uns anos para cá eu tornei isso um ofício. E nessa época junina, esses bolos, bolo de goma, bolo de milho, bolo de macaxeira, bolo de tapioca, é o quadro-chefe, né? São os quadro-chefe. E minha mãe, essa é a receita da minha mãe, receita da minha avó, receita das minhas tias, que elas sempre fazem, e a gente sempre vê eles fazendo. E aí veio uma questão familiar, uma questão que veio desde... Eu cresci nesse mundo dos bolos, da culinária, da comida gostosa, da mesa farta. Então esse meio para mim sempre existiu e eu continuo perpetuando e virou um ofício, um trabalho que hoje eu sou muito feliz trabalhando com isso. E o interessante é que essa farinha aqui, olha, ela é diferente. Não é igual aquelas farinhas que a gente costuma comprar no mercado, no supermercado. O que é que tem de diferente nessa farinha? Essa farinha é uma farinha afetiva, é uma farinha de goma afetiva. Meu pai, minha família, minha avó, minha mãe, a gente cresceu fazendo essa farinha, produzindo essa farinha na chamada farinhada. E lá na farinhada, eles produzem a farinha de tapioca, a farinha que a gente utiliza e a goma. Então, é feito lá na nossa fazenda, é feito essa farinha. Então, ela é uma farinha afetiva, que eu digo, que eu como assim dizer. Então, o interessante é que a receita inteira do bolo, desde a farinha, que é o ingrediente principal, até a receita é tudo afetivo. Tudo não tem afetivo. Como esse bolo dar errado. Muito amor, né? Muito amor, muito amor, muito amor. Meu pai, desde sempre, ele sempre fazia farinha, criava boi, porco, plantava, desde o plantio da mandioca ele plantava, ele me levava para a roça, eu tenho memórias, ele me levando e plantando lá a mandioca. Então, assim, é uma tradição que veio de muito tempo, desde a raiz. E para o bolo não murchar, tem alguns segredinhos que vamos te dizer. Já adianto que o principal é o tempo de espera. Eu quero falar algumas dicas para vocês. Primeira, nunca jamais abrir o forno, ele assando, antes dos 30 primeiros minutos, porque a gente coloca 30 minutos, mas pode ser um pouquinho mais, a depender da potência do seu forno. Então, nunca abrir, porque senão o bolo pode murchar. E ele ficar bem assadinho, bem vermelhinho, porque às vezes a gente dá uma olhadinha e ele tá dourado, mas ainda não tá bem douradinho. E aí quando você tira, ele murcha. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, mas são 2 segredinhos para não murchar, porque eu, assim como várias outras pessoas, eu tenho certeza que já teve esse problema do bolo, fez o bolo tudo certinho e o bolo murchou. Então, 2 dicas: o ponto certo e não abrir jamais, em hipótese nenhuma, o forno. Depois de assado, é preciso esperar alguns minutos antes de desenformar. A expectativa vale a pena. Agora chegou a melhor parte da receita, que é experimentar. Agora a gente vai cortar o bolo que a Daisy fez. Então, essa é a receita
que lembra muito a nossa tradição mesmo no Nordeste. Casa de vó, mesa farta. E olha, o bolo a gente percebe que ele é crocante por fora e macio por dentro, né? Sim, esse é o ponto. A casquinha crocante e o recheio dentro molinho. Agora vamos experimentar, certo? Olha só, que lindo, gente! E esse bolo aqui, que é o bolo de goma, super combina com o cafezinho. O café tradicional com bolo de goma. Muito bom, super aprovado. E esse é um dos bolos assim que o nordestino mais ama. Tradição.